cremos em relação à questão do Evangelho e a extensão da sua graça. Esse estudo, meus irmãos, ele tem 3 sessões, né? Então vamos tratar de forma bem sucinta, objetiva, essas 3 sessões. A primeira sessão desse capítulo 21, da confissão de fé da aliança, ou seja, a nossa confissão de fé congregacional, o que nós cremos e confessamos? Que, havendo o pacto das obras sido quebrado pelo pecado e feito sem proveito para a vida, aprove Deus dar aos eleitos a promessa de Cristo, a semente da mulher, como meio de chamá-los, e neles gerar a fé e o arrependimento. Nessa promessa, revelou-se a substância do Evangelho, que nela se tornou eficaz para a conversão e a salvação de pecadores. Observe bem, quando há o pecado, quando infelizmente o pecado quebra esse pacto, né, perfeito que o homem tinha com Deus, parecia, meus irmãos, que tudo estaria assim perdido, mas por causa da palavra do Senhor, por causa já dos planos eternos de Deus, é evidente que tudo já estava preparado. Não houve surpresa nenhuma quando Deus viu, né, Lúcifer caindo, não houve surpresa quando Deus observou que Eva e Adão pecaram. Deus não ficou surpreso, até mesmo porque, antes de todas as coisas, tudo já estava preparado para a redenção do homem. Mas há algo importante, que foi nos deixado uma promessa muito, muito vital para cada um de nós, que é justamente a evangelização, o Evangelho de Cristo. Então, quando nós falamos que cremos e confessamos, que quando nesse pacto das obras foi quebrada, em Oséias, no capítulo de número 6, versículo de número 7, o profeta, ele exclama as seguintes palavras: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim, diz o Senhor, usando o profeta Oséias em relação ao povo, que faz justamente um buscado, se podemos dizer assim, de Adão, mostrando que o povo de Deus, ele se mantém longe do Pai, e estão como Adão, se portando de forma aleivosamente contra Deus, de forma assim muito profunda. Interessante que quando nós olhamos para isso, logo nós vamos perceber que essa prática de quebrar o pacto com Deus em relação ao que Ele nos deixou, não é novidade nos dias de hoje. Desde Adão e Eva, o ser humano tem sempre, de forma contínua, meus irmãos, pecado contra Deus, e isso tem feito que a humanidade, todos os anos, venha sofrer esse mal do pecado. Mas aqui a confissão de fé fala que, feito sem proveito para a vida, o que Deus fez? Aprove Deus dar aos eleitos a promessa de Cristo. Em Atos capítulo de número 13, verso de número 32, está escrito o seguinte: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. O que acontece aqui, meus irmãos? Que Jesus Cristo foi dado ao ser humano, para morrer na cruz por esse ser humano e resgatá-lo do pecado. Mesmo que o pecado existindo no mundo, trazendo malefícios muito grandes, rompendo essa comunhão com Deus, Jesus Cristo é justamente esse anelo, essa aliança que o Senhor Deus trouxe à humanidade para que o homem pecador, a partir de Cristo, venha ter novamente comunhão com o Pai. E essa promessa foi nos feita, e essa promessa foi cumprida, quando em Gênesis fala que da semente de uma mulher nasceria um que faria o quê? Pisaria a cabeça da serpente. E aqui quem está pisando a cabeça da serpente, não somos nós não, tá, meus irmãos? Porque tem muitos pregadores que falam que nós é quem pisamos a cabeça da serpente. Meu irmão, se a gente pisar na cabeça da serpente, melhor falando Satanás, em nós mesmos não temos este poder de repreender a Satanás. O único que tem esse poder
teve e tem esse poder foi Jesus Cristo, que veio ao mundo resgatar nós que estávamos realmente perdidos. Então, Jesus Cristo cumpre a promessa do Pai. Ele cumpriu todas as determinações do Pai. E esse cumprimento nos trouxe alegria, nos devolveu o regozijo e nos devolveu a comunhão perdida. Observe bem, meus irmãos, que o Evangelho aqui, ele já está tomando a sua cara. O que é o Evangelho? É anunciar as boas novas de quê? De prosperidade, carro novo. As boas novas de que o homem, por causa de Cristo e a partir de Cristo, ele é resgatado das trevas e agora consegue ter novamente a comunhão com o Pai. E esse Evangelho é a partir de Cristo, não é a partir de outra pessoa. Então ele nasce justamente da semente da mulher, como está escrito em Gênesis 3:15. E como ele fez? Ele também nos chamou. Olha só o que está escrito em Atos 17, se você puder abrir a sua Bíblia, nos versículos 30 e 31 de Atos dos Apóstolos. Aprova o Senhor dar aos eleitos essa promessa de que Cristo viria da semente da mulher, né? A gente vê em Mateus 1 toda a genealogia até o nascimento de Jesus Cristo, e Ele é quem nos chamou, foi Ele quem nos trouxe novamente esse resgate até o Pai. Atos 17, 30 e 31 vai dizer: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Olha só o que diz o verso 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, a partir de Jesus Cristo, que Ele nos chama para também ressuscitarmos, sermos regenerados juntamente com todos aqueles que confessam Jesus Cristo. Mas vamos partir, meus irmãos, para outra questão que a confissão fala. Fala que a partir de Cristo, neles que somos gerados, ou seja, a nossa fé e arrependimento vem por causa de Cristo Jesus. Olha só que está escrito em Marcos capítulo de número 1, versos 14 e verso 15. Se eu estiver acelerando demais, os irmãos me falam, tá? Porque hoje nós temos uns assuntos a mais para tratar na Assembleia. Se eu estiver muito rápido, os irmãos me falam. Marcos capítulo de número 1, versos 14 e 15, está escrito assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. A única razão que nos leva de fato a experimentar um dia esse reino celestial é o arrependimento dos nossos pecados. Não há como, meus irmãos, adquirir perdão de Deus sem arrependimento. Às vezes, nós olhamos para o mundo e o povo fala que é por graça, Deus nos perdoa porque Ele é amor, mas nós temos que entender que a responsabilidade está em nós, em nos arrependermos desse pecado. Mas quem é que convence-nos desse pecado que temos praticado? O Espírito Santo. Mas nós, em nossa própria capacidade, nunca vamos ter, meus irmãos, esse poder de autorregeneração. Precisamos do Espírito Santo para Ele nos convencer do próprio pecado que temos cometido contra o próprio Deus. É por isso que Marcos fala que devemos nos arrepender e crer no Evangelho. Então não basta apenas ter o ato de arrependimento, precisamos crer nesse Evangelho que é o poder de Deus. E não somente isso, ele fala que nessa promessa revelou-se a substância do Evangelho, que nela se tornou eficaz para a conversão e a salvação de pecadores. Olha só o que está escrito em Atos, capítulo de número 4, versos 19 e 20. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, quando eles estavam ali sendo presos, questionados, mas olha a resposta: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus,
porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que acontece aqui, meus irmãos? Eles são questionados em relação ao que estavam pregando a respeito de Cristo. Eles estavam sendo questionados pelos grandes maiorais, porque eles pregavam a Cristo Jesus. E Pedro e João deram uma resposta: olha, vocês precisam julgar o que é justo. Olhem para vocês, observem, vocês estão se ouvindo, vocês precisam entender que há uma necessidade de arrependimento. Porque, meus irmãos, os judeus sempre acharam que não havia nenhum motivo de se arrepender, porque se consideravam o quê? Retentores da lei. Só eles que foram de fato privilegiados para serem alcançados. Mas o Senhor Deus envia o seu Filho para que pessoas como nós também, mesmo não sendo judeus, mas alcançados pela graça do Senhor, pudéssemos nos arrepender para alcançar a misericórdia. Então Pedro e João são questionados. Vocês estão pregando uma pessoa que para nós é estranha, que nós não aceitamos, mas eles pregam com sabedoria e falam que eles precisavam ouvir a respeito do Evangelho de Cristo. Então, dentro dessa obra da primeira sessão, nós vamos perceber que o Evangelho eficazmente modifica todos nós, que o Evangelho de Cristo, ele é efetivo em nossos corações e poderoso para modificar, através do Espírito Santo, todo o nosso ser, e é poderoso também para nos regenerar em Cristo Jesus. Na segunda sessão, nos fala que essa promessa de Cristo e a salvação por meio dele estão reveladas somente na palavra de Deus e por meio dela. Preste atenção, meus irmãos. Teve um dia que, quando nós estávamos falando aqui, se não me falha a memória, sobre a providência, e falamos aqui que não existe nada que Deus faça fora da sua palavra. E falamos aqui que existem muitas coisas que as pessoas fazem que Deus não autorizou pela sua palavra. O que acontece? O Evangelho é pregado a partir da palavra de Deus. Não existe outro livro tão poderoso e que nos dê autoridade para pregar sobre Cristo, a não ser as Escrituras Sagradas. Mas hoje o que nós vemos? As pessoas inventando um evangelho que Cristo não nos deixou, que o Espírito Santo não inspirou os homens a escreverem essas palavras para nos ensinar a respeito do evangelho. Então, a promessa de Cristo, a salvação, só é por meio dele. E tudo que ele nos deixou como promessa, salvação e revelação, encontramos apenas nas Escrituras Sagradas. Volto a dizer, não existe outro livro que revele profundamente os intentos de Deus, o Evangelho de Cristo, a não ser as Escrituras Sagradas. Então, essa promessa de Cristo e a salvação por meio dela estão reveladas pela palavra e por meio dela. Abra sua Bíblia em Romanos 1,17. Vamos ver o que está escrito em Romanos 1,17. Paulo faz uma exposição e diz: o que a palavra de Deus nos revela? Está justamente no versículo de número 17. Porque nele, em Cristo, pela sua palavra, se descobre o que, meus irmãos? A justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Paulo coloca que a nossa fé aqui, ela precisa estar baseada na palavra de Deus e em Cristo Jesus. Ela não pode estar baseada em outras questões, em outras coisas, porque a maneira que o crente vive, a maneira que o crente deve viver é pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Essa fé que nós vivemos nele é justamente que vai nos revelar pela sua palavra coisas que nós nunca antes, talvez não tínhamos conhecimento, mas pela palavra do Senhor tomamos conhecimento. E essa fé na palavra e em Cristo Jesus, como ele diz que vivemos de fé em fé, é justamente assim que nós vivemos
e sobrevivemos deste mundo. Como nós dissemos antes, meus irmãos, o nosso crivo de voto é pela fé em Cristo Jesus, através da sua palavra. Então nós confessamos e cremos que a salvação vem de Cristo, revelada pela palavra do Senhor, e vivemos por meio dela. E as obras da criação ou providência, como a luz da natureza, não permitem que se descubra a Cristo ou a graça por meio delas, nem mesmo de uma maneira geral ou obscura. Muito menos que os homens, destituídos da revelação dele, pela promessa ao Evangelho, consigam assim alcançar a fé ou arrependimento para a salvação. O que a confissão de fé está dizendo? Que não tem como, de forma nenhuma, os homens descobrirem outra fonte de evangelho que possa salvar ou regenerar o homem. Que não existe, meus irmãos, outro contexto a não ser o evangelho, a não ser Cristo, a fé e o arrependimento através de Cristo Jesus. Romanos 10, versos 14, 15 e 17. Olha só o que está escrito aí nas Escrituras Sagradas. Romanos capítulo de número 10, verso 14 está escrito: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, como é que as pessoas poderão se arrepender de fato dos seus pecados? Como as pessoas poderão alcançar misericórdia se também não tem ninguém que pregue esse evangelho? Se não há ninguém que anuncie a salvação por meio da palavra? Como as pessoas vão descobrir a Cristo se não há ninguém que pregue o evangelho? Porque, volto a dizer, não existe outra fonte mais profunda e exata para conhecer a Cristo a não ser a palavra do Senhor. Não existe outra fonte tão poderosa ao modo de que as pessoas possam dizer: olha, eu descobri o evangelho, a não ser pela palavra do Senhor. Por isso que Paulo está dizendo: como é que essas pessoas poderão crer no evangelho? Como é que elas descobrirão a respeito de Cristo? Como é que elas saberão a respeito de Deus se não ouviram a palavra do Senhor? No verso de número 15 está escrito: e como pregarão se eles não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés do que anuncia o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Verso 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a nossa fé, ela é crescente, ela é aumentada, se podemos usar essa expressão, porque nós ouvimos o quê? A palavra de Deus. A nossa fé é aumentada, meus irmãos, porque a gente canta? Também, mas devemos cantar o quê? A palavra de Deus. As nossas orações podem nos provocar, meus irmãos, fé? Podem, mas ela precisa ter o quê? Uma oração que também esteja baseada na palavra de Deus. Observe bem, que o crescimento da fé está em ouvir. O sentido aqui de ouvir não é apenas escutar. O sentido da palavra aqui no original é obediência. A fé vem pela obediência, ouvir, em você obedecer a palavra do Senhor. A fé, ela cresce à medida que você obedece, que você exerce a palavra de Deus. É evidente que outros livros podem, de uma certa forma, até nos edificar, mas somente a palavra de Deus é que tem o poder de nos trazer fé. Só a palavra de Deus é que tem o poder de nos trazer fé, porque a fé vem pelo ouvir, obedecer e obedecer a palavra de Deus. Meus irmãos, o que vimos nos dias de hoje são aqueles coach, né? É coach? Coach, é? Você que fala inglês aí, é coach mesmo? Coach gospel. É cada frase de efeito, meu irmão, que eu fico até torto, né? E se observe bem que eu já vi algumas palestras de coach gospel, né? São palavras de incentivo, de motivacionais, e eles usam um texto da palavra,
aí depois desfazem todo o texto da palavra e colocam palavras de efeito que não estão na Bíblia. Observe, meus irmãos, por algum momento você se sente motivado, mas o primeiro momento de luta, no primeiro momento de adversidade, o que acontece? Nós não conseguimos ficar sustentados, a gente não consegue ter força para caminhar, porque a nossa vida está baseada em bons ensinos, não quero aqui desprezar, mas a fé, ela só pode crescer quando a palavra de Deus está inserida em nossos corações. Então, se você quer crescer na fé, leia e obedeça a palavra do Senhor. Então, o que acontece? A partir da palavra do Senhor, é que vamos tendo firmeza também a respeito de Deus. O que nos firma no Evangelho? Esse ouvir, a obediência dessa palavra nos firma na fé. Porque hoje em dia nós temos muitos cristãos que estão desviados e esmorecidos, porque a sua fé não se baseia a partir da palavra de Deus, ela se baseia em outras coisas e não na palavra de Deus. E isso nós precisamos observar. Olha só o que está escrito em Provérbios 29, verso de número 18. Provérbios 29, verso de número 18, porque muito menos os homens destituídos da revelação dele pela promessa, o Evangelho, eles vão conseguir alcançar a fé ou arrependimento para a salvação. Por isso está escrito em Provérbios 29, 18, não havendo profecia o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Olha só o que está escrito em Marcos 16, que nós lemos, quando Jesus disse, vocês precisam ir para o mundo todo, pregar o Evangelho a toda criatura, e assim quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, é importante que alcançando a fé, essa fé ela gere em nossos corações arrependimento para a salvação. Quando Cristo Jesus disse aos seus discípulos, vocês precisam pregar o Evangelho, vocês precisam anunciar as boas novas. O que Jesus Cristo estava dizendo aos discípulos? Vocês precisam pregar a palavra, ensinar a palavra, porque como nós falamos, a palavra ela gera fé, e logo a fé sendo gerada no coração, também gera arrependimento para a salvação. E por fim, meus irmãos, 8:20, o sangue de Jesus tem poder. Terceira sessão, na verdade são 4 sessões. Terceira sessão, a revelação do Evangelho a pecadores, feita em diversas épocas e em partes diferentes, acrescida de promessas e preceitos a serem obedecidos quanto aos povos e pessoas a quem ela é concedida, depende unicamente da vontade soberana e do beneplácito de Deus, não sendo vinculada a nenhuma promessa feita aos que exercem corretamente suas habilidades naturais, em resposta à luz comuns que o alcança fora dessa revelação, exercício, aliás, que ninguém jamais fez ou é capaz de fazer. Portanto, em todas as épocas, a pregação do Evangelho tem sido concedida a pessoas e povos em graus variados quanto à extensão ou limitação da mesma, segundo o conselho da vontade de Deus. Essa terceira sessão, ela vai nos mostrar que o Evangelho foi pregado e é pregado em várias épocas e em partes diferentes. Ou seja, meus irmãos, nós não podemos dizer que o Evangelho genuíno de Cristo só foi pregado de forma veemente na época em que eu fui salvo por Cristo Jesus. Nós precisamos entender que o Evangelho, ele estende-se em épocas, gerações e lugares. E ninguém pode limitar o avanço do Evangelho. Ninguém pode, meus irmãos, finalizar a obra do Evangelho dizendo assim, olha, já preguei, agora não precisa mais ser pregado. A terceira sessão vai nos mostrar que o Evangelho de Cristo alcança de forma poderosa, e essa forma poderosa que ela alcança, a resposta que ela traz, é a luz comum de quem? De Cristo Jesus a todos. E esse Evangelho revela cada dia mais a grandeza de Deus sobre a vida das pessoas. E ela é capaz de transformar
todos. E é evidente, meus irmãos, que não existem barreiras para o Evangelho. Não existem. Eu lembro que meu pai, em sua pregação, quando ele foi para a Albânia, ele entrou como cantor na Albânia. Ele não tinha na época outra profissão, ele abandonou o futebol para ser pastor. E eu lembro, meus irmãos, que ele contava em seu testemunho que quando foi entrar na Albânia, ele estava cheio de literatura na sua mala. Na época, a Albânia era ditada, ou seja, era regida por um governo de um homem chamado Evan Rodia. Na época era cortina de ferro. Quando ele foi entrar na Albânia, e entraram de trem, e a mala do meu pai estava cheia de Bíblia, eles ficaram muito temerosos, porque estava ele e mais 12 missionários. E quando o soldado entrou no trem, disse assim: se alguém tiver alguma literatura, será preso. Se alguém tiver alguma literatura, poderá ser morto. Não pode entrar nenhum tipo de literatura no país. Os soldados replicavam, até todos serem revistados, pelos policiais. Eu lembro que meu pai, contando esse testemunho, disse que quando for abrir a mala dele, ele tremeu muito com medo de ser preso. Quando o soldado abriu a mala, viu só roupa. E as Bíblias que meu pai tinha, os livros de evangelização, estava tudo em cima da roupa. As roupas, na verdade, estavam debaixo da Bíblia, mas quando o soldado abriu a mala, não viu Bíblia, viu só roupa. Aí falou assim: pode fechar a mala. E ele entrou com as Bíblias nesse país que era chamado também de cortina de ferro. E lembro que ele estava sendo perseguido, pelos espiões. Todos, na verdade, estavam ali sendo observados pelos espiões da Albânia. E quando souberam que meu pai era cantor, chamaram meu pai para cantar no barzinho da Albânia. E vai lá meu pai cantar no barzinho da Albânia. Tinha que ir, porque era cantor, E quando chega lá no barzinho para cantar, meus irmãos, ele começa a cantar. E tinha um espião lá falando: não pode mencionar o nome de Deus. Meu pai, eu sei que cantou uns hinos italianos. E quando chegava na palavra Deus, que falava Dio, Dio é Deus em italiano, ele tinha que meio que brecar. E aí meu pai falou que cantou Zeca Pagodinho, Djavan, Milton Nascimento, porque eles pediam para cantar, tinha que cantar. Cantou? Aí meu pai começou a lembrar as músicas desses camaradas. Eu fico imaginando meu pai cantando Milton Nascimento, Djavan, Zeca Pagodinho, não, perdão, Roberto Carlos. Tantas emoções. Mas pregou. E se aprova, meus irmãos, que não existe cortina de ferro que impede o avanço do Evangelho. É por isso que nós cremos, como congregações confessamos, que essa obra do Evangelho, ninguém em si mesmo é capaz, a não ser pelo Espírito Santo. Essas obras que são feitas pelo Espírito Santo. Essa semana a gente viu, a partida do nosso irmão André, missionário André, um homem que entrou com fusquinha, pregando o evangelho com fusquinha na Alemanha, não é isso? E Deus faz essa obra. É assim, meus irmãos, porque não existem barreiras para o evangelho de Cristo. Olha só o que está escrito em Romanos 1, de 18 a 21, para a gente partir para a quarta sessão e terminarmos, apesar que é bem extenso aqui o capítulo, mas vamos ler Romanos 1, 18 a 21, está escrito: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça, porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, os homens só conhecem a respeito de Deus porque Deus se manifestou aos homens. Verso de número 20: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Verso 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu.
Meus irmãos, olha que coisa triste. Deus se faz revelado. Deus se mostra. A criação de Deus mostra a revelação desse Pai. Salmos 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, a palavra do Senhor, ela foi trazida. Deus se revelou aos homens pela sua palavra, mas mesmo Deus se revelando, o que os homens fizeram? Rejeitaram. É como, meus irmãos, nesse período que estamos vivendo, a gente tem conhecimento de várias coisas que estão acontecendo, e são coisas nítidas aos nossos olhos. Nós observamos imoralidade, desregramento em todas as áreas, corrupção, tantas coisas acontecendo, aí a implantação de ideologia de gênero, a imposição de várias coisas que a Bíblia ela ataca, ela não aceita, e a gente percebe muitos cristãos esclarecidos na palavra, continuando aceitando aquilo que Deus não aceita. São coisas que a gente precisa observar. Então essa não é novidade no dia de hoje. Deus tem se mostrado, o Espírito Santo tem iluminado as mentes em relação ao que Cristo nos deixou pela sua palavra, mas mesmo assim, por causa da corrupção do nosso coração, por causa da nossa concupiscência, nós temos rejeitado o Evangelho que mostra a verdadeira face do nosso Deus por intermédio de Jesus Cristo. Na quarta sessão, para a gente encerrar, o Evangelho, embora o Evangelho seja o único meio externo que revela a Cristo e a graça salvífica, e como tal, seja mais do que suficiente, volto a dizer, a palavra de Deus é mais do que suficiente para mostrar quem Cristo é. Nós não precisamos acrescentar mais nada da palavra de Deus. Tudo que queremos conhecer a respeito de Deus, a respeito de Cristo e do Espírito Santo, estão contidas nessa palavra, porque esta palavra, as Escrituras Sagradas, são e contêm, de fato, a palavra do Senhor. Então não existe outro meio, a gente não precisa acrescentar mais nada. A gente não precisa acrescentar sal grosso, a gente não precisa acrescentar vassoura ungida, a gente não precisa mergulhar no Rio do Jordão mais para receber a bênção, a gente não precisa, enfim, meus irmãos, mais nada para validar o Evangelho. Eu lembro um dia que o irmão me mandou um vídeo de um pastor de determinada denominação que estava expulsando um demônio, e expulsando em nome de Jesus Cristo. Aí o pastor inventa de colocar o nome dele. Então, se você não quer sair em nome de Jesus, sai em meu nome. Diz ele que o demônio saiu no nome do pastor. Aí, meu irmão, essa hora, eu confesso aos irmãos que de vez em quando me baixa um espírito de Karate Kid e dá vontade de dar uma voadora na televisão. Meus irmãos, Cristo é suficiente. O nome dele é suficiente. O Evangelho que nos deixou é suficiente. Nós não precisamos de outro atrativo na igreja, a não ser o próprio Cristo. Nós não precisamos de nenhuma novidade na igreja, a não ser a própria palavra de Deus. E o Evangelho, por si mesmo, fala. A palavra de Deus, por si mesmo, fala. Então nós, congregacionais, cremos que o Evangelho é o único meio que revela Cristo e a graça salvífica, como nós dissemos, seja mais do que suficiente. Não precisamos de outros termos, de outras coisas, para que homens mortos em seus delitos possam nascer de novo, ser vivificados ou regenerados. Ainda se faz necessária uma obra eficaz, irresistível, do Espírito Santo sobre a alma inteira. Somente essa obra, de quem? De Cristo, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, produz neles uma nova vida espiritual, e sem ela, nenhum outro meio é suficiente para a sua conversão a Deus. O que nos leva a confessar os nossos pecados a Cristo, o Espírito Santo nos convencendo, a palavra do Senhor entrando no nosso coração, gerando em nossos corações fé,
gerando, meus irmãos, justamente esse desejo ardente de nos arrependermos para alcançarmos a misericórdia. Então a palavra, o evangelho de Cristo é suficiente, nós não precisamos de mais nada, é ela que de fato nos renova de forma inteira e nos faz novas criaturas. Então não existe outro meio eficaz, poderoso, a não ser o evangelho de Cristo Jesus. Finalizando, sendo o evangelho o poder e a sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e tendo o Senhor outorgado que a fé vem pelo ouvir da pregação da sua palavra, aprove a ele confiar à sua igreja a gloriosa missão de pregar todo o seu conselho a todos os homens de toda tribo e língua e povo e nação. Para isso, ele confere os dons e poder do Espírito Santo, a fim de evidenciar na igreja a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Então o que acontece? Esse evangelho poderoso, pleno, para a salvação é confiado a quem? A igreja. Então a responsabilidade de pregar o evangelho, de anunciar, a responsabilidade é nossa. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 24. Irmão Ademir, o senhor poderia, por gentileza, pegar uma mesa para a irmã Miriam? Já está aí? Pode trazer para cá. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Não importa para quem vamos pregar, a responsabilidade da igreja é anunciar o evangelho. A nossa responsabilidade é proclamar essa salvação pelo evangelho de Cristo. E precisamos entender, meus irmãos, que esse conselho que nós damos às pessoas em detrimento do evangelho é um evangelho poderoso, não é um evangelho qualquer. Então essa responsabilidade é para todos. E o que eu acho interessante é que Deus não responsabiliza a pregação do evangelho a um determinado título, porque nós achamos que pregar o evangelho se configuram ter um título para pregar. Concordo, meus irmãos, que existem missões para o mundo que são missões específicas. Nem todo mundo foi chamado para pregar na África, nem todo mundo foi chamado para pregar na Coreia do Norte, nem todo mundo foi chamado para pregar na Nicarágua, nem todo mundo foi chamado especificamente para pregar em tal lugar. Mas a responsabilidade de pregar para o vizinho, para a família, ao pastor do bairro, é nossa responsabilidade. Então isso é conferido à igreja, não é conferido a outra instituição, a não ser ao corpo de Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que essa é a nossa responsabilidade, não é dos outros, é nossa. Só que queremos todos os dias, não sei o que acontece, e a gente desvencilharmos dessas responsabilidades. Atos 20, 27 diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo de número 24, Atos capítulo de número 1, verso de número 8, Jesus Cristo disse aos discípulos: olha, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que vai vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E eu quero encerrar aqui, meus irmãos, tentar desmistificar essa questão. Primeiro eu preciso pregar para a minha casa, depois eu preciso pregar para o bairro, depois do bairro eu prego para a cidade, depois da cidade eu pego para outro vizinho. Meu irmão, entenda bem, o evangelho precisa ser pregado tanto na cidade onde eu moro, e tanto em outro país que eu quero ir. Eu sei que assim, de uma forma lógica, a gente tenta primeiro pregar o evangelho para a pessoa de casa, evidente, depois os vizinhos, para a família, depois para o meu bairro, depois para a minha cidade,
aí eu vou para o meu outro estado vizinho, depois para o Brasil, para depois, quando o Brasil foi evangelizado, eu vou para outras nações. A nossa mente não funciona assim? Mas não foi esse o ensinamento que Jesus traz. Ele fala que é tanto, que o evangelho precisa ser pregado em todos os lugares. Não apenas de forma específica aonde eu moro, mas em todos os lugares. Por quê, meus irmãos? Porque às vezes nós queremos justificar a nossa preguiça espiritual dizendo que primeiro precisa salvar os de casa, para depois pregar o com de fora. Desculpe, isso é uma preguiça espiritual. A visão missionária, imagine só, meus irmãos, se Jesus dissesse assim, olha, vocês só vão sair de Jerusalém quando todo Jerusalém for pregado. É evidente, meus irmãos, que Jerusalém talvez naquela época não fosse todo mundo alcançado. É por isso que o Senhor levantou outros discípulos de outras nações, e assim foi levantar para que toda a humanidade conheça o Evangelho de Cristo. Então essa questão de falar assim, não, a Igreja Evangélica Congregacional 3 de Maio, primeiro precisa pregar para Campina Grande, depois a gente sai para outros lugares. Não, meus irmãos, é tanto, é simultâneo. É simultâneo. Se a Igreja 3 de Maio puder pregar em Campina Grande, ir para outras cidades, para outros estados, outros países, vamos lá, meus irmãos, porque é tanto em, olha só como Atos coloca, Jesus Cristo coloca, tanto, ele não está dizendo apenas em, ele fala tanto, é a ideia de que uma pregação simultânea a todos, é uma pregação continuada, ela não se estagna, ela não se limita a um estado geográfico, ela é expansiva, ela não é limitada, ela se expande, ela vai. É para isso que muitas vezes Deus chama a gente para ficar em Campina Grande, como Deus envia para o Cariri, como Deus envia para o Corumataú, como Deus envia, para outros lugares. A igreja é responsável por pregar o evangelho tanto em Jerusalém. Aí eu vou fazer uma coisa para os irmãos entenderem aqui. Tanto em Jerusalém, poderíamos colocar aqui, mas só para ficar mais bonita a leitura, aí colocou como em, mas poderíamos ler esse versículo assim: ide anunciar o evangelho tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria, tanto em confins do mundo. Porque o evangelho, ele é continuado. O evangelho, ele é simultâneo, a pregação é simultânea. Ele não é local, geográfico, em todos os lugares. E por fim, meus irmãos, para que pregamos o evangelho? Para que a igreja evidencie, de fato, a pregação de Cristo, o evangelho de Cristo e a doutrina do sacerdócio universal, escolhidos por Deus, para adorarmos e exaltarmos o seu santo e poderoso nome. Que o Senhor nos ajude, eita relógio, que o Senhor a cada dia mais nos capacite para que o evangelho de Cristo se expanda, cresça e que o nome dele em todas as coisas seja glorificado. Vamos colocar em pé, vamos orar, vamos rogar o